Shalom. O tema é Deus existe, sim ou não, tá? Esse tema é um tema muito assim perguntado, né? É um tema muito assim, podemos dizer assim, genérico, né? Que as pessoas perguntam se Deus existe ou não. Eu vou falar apenas do vocábulo, tá? Digamos assim, desse substantivo Deus, tá? Bem, a palavra Deus, a gente sabe que é de origem grega, mas ela veio traduzida da palavra hebraica chamado Elohim. Elm, podemos dizer assim, é a raiz da palavra Elohim, que significa Deus, tá? Dentro do contexto, dependendo do tipo de verbo, o tipo de sujeito da oração, é que vai dizer se é um Deus, se é três deuses, ou se é singular, se é plural. Dentro do contexto ele muda, mas em si ele significa literalmente Deus, né? Elohim, tá ok? Então, como as pessoas sabem que a palavra esse El era um chefe dos deuses, né, da cultura cananeia, as pessoas ficam confusas e chegam a dizer que Deus não existe, tá certo? Agora, o que eu quero falar para vocês não é o vocábulo em si, Elohim, El, que se ele é um deus da cultura cananeia, não tô falando disso, estou falando aqui, existe a essência, digamos assim, existe uma força criadora, que nós chama de El, nós chama de Elohim, nós chama de Deus, tá certo? Apesar que essa força criadora, a gente pegou esses nomes da cultura dos cananeus, e colocamos nessa força maravilhosa. Pode ser uma força, pode ser duas ou três, não tem como saber, né? Pode ser um masculino, um feminino, também não tem como nós saber, mas nós escolhemos, o povo judeu, o povo de Israel escolheu esse dialeto para chamar força criadora de Elohim, de Deus, tá certo? Essa força existe, ela é real. Agora, o substantivo é até duvidoso, ele é demais. O substantivo ser doente. Agora, não quer dizer que o substantivo seja a mesma pessoa, tá certo? Já que esse substantivo, ele já era, foi tirado do Deus da cultura cananeia, que era tido como salvador do mundo, salvador da humanidade, que era chefe dos deuses menor, dentro da cultura cananeia, que foi adotado pelo povo judeu, para chamar de Elohim. Tá certo? Então, na verdade, o que eu tenho para falar para vocês é que existe um poder maravilhoso, uma força maravilhosa. Você veja que a manga tem açúcar, a jaca tem açúcar, toda a forma de vida que é formada, as uvas, as maçãs, as peras, as laranjas, entendeu? As frutíferas, os legumes, os vegetais. Então, tudo que foi criado a água doce, a água salgada, a gente percebe que esse universo, esse mundo maravilhoso, né? Esse cosmo, na verdade, a gente percebe que ele é muito bem organizado, muito bem alinhado. Então, existe sim realmente a força criadora. Então, a gente duvidar que existe um poder criador, um poder inteligente, é uma loucura. Tá certo? É uma loucura muito grande. Então, existe. Só que a gente chama de quê? De Deus. Nós chamamos de Elohim na língua hebraica. Tá certo? Aí as pessoas confundem, mas ele é um deus da cultura cananeia, arqueologia, os estudiosos da ciência da religião descobriu, e é El e tal, então Deus não existe, e tem cara que vira ateu e tudo mais, e não crê mais em nada, né? Mas existe uma força inteligente. Nós só não sabemos realmente quem é. Mas como nós não sabemos quem é, a gente chama ela de quê? De Elohim. Tá certo? De onde veio a palavra Elohim, veio da palavra El, que era chefe dos deuses da cultura cananeia. Tá certo? Um abraço, veja meus vídeos, compartilhe e pense sobre isso. Que existe uma força criadora. O mundo não está aí por um acaso. Foi feito por uma força muito inteligente, tá certo? Um ser muito maravilhoso que nós chamamos de Deus. Ok? Tchau. Letra outra.